É inegável que uma das raízes históricas mais profundas do exército brasileiro está no militarismo português. E quando nós falamos de militarismo português, é impossível ignorar o seu ponto de origem, a sua gênese. Muito antes da formação do Estado de Portugal, quando o povo lusitano, ainda no século II a.C., lutava para defender suas terras contra a expansão implacável do Império Romano, foi nesse contexto de violência, traição e resistência que surgiu um nome que iria perpassar o século: Viriá. Um homem sem coroa, sem exército regular e sem Estado. Um pastor que transformou o terreno, a mobilidade e a inteligência em armas. E que por anos colocou em xeque o maior e mais temido exército do mundo antigo. No vídeo de hoje vamos entender quem foi Viriá e como a guerra irregular permitiu que um povo, aparentemente fraco, enfrentasse e resistisse ao poder de Roma. Antes da chegada de Roma, a região de Portugal e do Algarve era chamada de Lusitânia. E ela não era um estado organizado nos moldes mediterrâneos. Não havia um rei, não havia capital, nem uma administração central. O que existia era uma rede de comunidades tribais, autônomas, ligadas por laços sanguíneos, laços de parentesco, alianças temporárias e, mais importante, uma tradição em comum. Essa origem descentralizada não era sinal de fraqueza, mas era uma adaptação. Cada tribo conhecia profundamente o seu território e era capaz de se mobilizar rapidamente para a guerra, ou para a defesa quando fosse necessário. A economia lusitana era simples, porém funcional. Pastoril, baseada na criação de rebanhos, uma pequena agricultura mais suficiente para a subsistência e saques e expedições armadas, que complementavam recursos e reforçavam o prestígio dos guerreiros. A guerra para o lusitano não era um evento excepcional, ela fazia parte da própria vida social. Defender o território era uma obrigação coletiva. A honra pessoal e tribal orientava o combate e a retaliação garantia o respeito e dissuadia novos ataques. O ambiente físico moldava tudo isso. O terreno da Lusitânia era uma terra com montanhas e serras, com vales estreitos e caminhos difíceis. Era uma região pouco urbanizada na época, sem grandes cidades ou estradas pavimentadas, o que dificultava o caminho de grandes exércitos como o exército romano. Era um terreno naturalmente hostil a exércitos pesados e formações fechadas. Nesse cenário, mobilidade, conhecimento de terreno e a iniciativa individual valiam mais do que a disciplina rígida e os números elevados. Os lusitanos não eram um povo fraco, era um povo perfeitamente adaptado ao seu meio e à guerra que ele exigia. Após a vitória sobre Cartago na Segunda Guerra Púnica, Roma voltou seus olhos para a Península Ibérica. A região deixava de ser um teatro secundário e passava a integrar o sistema imperial romano. Para administrá-la, Roma criou duas grandes províncias, a Espanha Citerior e a Espanha Ulterior, esta última abrangendo vastas áreas do sul e do oeste da península, justamente onde viviam os lusitanos. Na prática, porém, essa administração era distante, frágil e profundamente exploratória. Os governadores romanos eram enviados por curtos períodos, com incentivos claros para enriquecer rapidamente. Tributos excessivos, confisco de terras, requisições forçadas e abuso contra populações locais tornaram-se rotina. A lógica nunca foi integrar, mas sim extrair. Esse modelo gerou instabilidade permanente, tanto que figuras romanas mais lúcidas perceberam o risco. Um exemplo foi Tibério Semprônio Graco, que tentou implementar políticas moderadas, buscando conter abusos administrativos, regular relações com os povos locais e reduzir o ciclo das revoltas. Sua atuação, no entanto, foi pontual e insuficiente diante da lógica estrutural do expansionismo romano. As consequências logo chegaram a Roma. O Senado romano passou a receber reclamações constantes vindas da Espanha, denúncias de corrupção, violência indiscriminada e revoltas recorrentes. Ainda assim, a resposta romana raramente foi reformar o sistema. Sempre era repressão. É nesse contexto que surge um novo governo, o governo de Sérvio Sulpício Galba, um dos episódios mais decisivos
e também traumáticos da relação entre Roma e a Lusitânia. Galba adotou uma estratégia de engano deliberado. Diante da resistência contínua, ele ofereceu aquilo que os lusitanos mais queriam: paz, terras férteis e o fim das hostilidades. Para dar verossimilhança à proposta, ele ordenou que os lusitanos se dividissem em 3 grandes grupos. Supostamente era para eles receberem terras distintas. Quando estavam desarmados, dispersos e confiantes, Galba ordenou o ataque. O resultado foi um massacre em massa. Homens, mulheres, jovens, crianças, todos mortos indiscriminadamente. Outros tantos vendidos como escravo. Não se tratou de um excesso pontual, mas de uma decisão consciente, aceita como instrumento político e militar. Esse episódio marca uma ruptura definitiva. A partir dali, o conflito deixa de ser apenas resistência a tributos ou a presença militar romana. Ele se transforma em algo mais profundo. Aqui nasce um ódio estrutural dos lusitanos. Aqui a gente vai ver o elemento da moral do soldado, do guerreiro lusitano. Roma deixa de ser vista como potência dominadora distante e passa a ser percebida como inimigo existencial, incapaz de honra, palavra ou convivência. A guerra, então, deixa de ser episódica e torna-se total, prolongada e radicalizada. É desse trauma coletivo que emergirá a liderança de Viriato, não como causa da guerra, mas como resposta inevitável. Aí você pergunta pra mim, mas Gabriel, quem que é esse Viriato? Isso não é nome de português, né, Manuel? Enfim, Viriato surge das camadas mais simples da sociedade lusitana. As fontes mais antigas, como por exemplo Tito Livio, o historiador romano, diz que Viriato era um pastor que virou um caçador e depois um soldado. Elas indicam sua origem humilde, provavelmente ligada à vida pastoril, o que lhe deu 2 características decisivas: a resistência física e o conhecimento íntimo com o território. Ele conhecia caminhos enfiados, serras, vales, fontes de água e rotas de fuga. Não por estudo, mas pela vivência. Viriato não nasceu líder, ele foi forjado pela violência. Ele sobreviveu ao massacre promovido por Galba, o episódio que destruiu qualquer possibilidade da coexistência pacífica entre lusitanos e romanos. Esse evento foi fundamental para a gente entender sua trajetória. Viriato não lutava pela ambição pessoal, poder político ou glória. Ele lutava porque não havia alternativa. Sua ascensão ocorreu no campo de batalha. Se destacou não por títulos, mas por seu comportamento. Sua liderança era apoiada em 3 pilares centrais: o exemplo pessoal, a justiça na divisão do saque e o conhecimento do território da guerra. Viriato lutava na linha de frente, não comandava à distância. Isso começou a criar confiança. Na justiça, diferente de muitos chefes tribais, Viriato repartia os espólios de guerra de forma equilibrada. Isso reduzia disputas internas e realçava a ideia da causa coletiva comum e o conhecimento do terreno. Quando você lidera pelo exemplo, não adianta as palavras bonitas. Eles olham para o teu conhecimento. Ele tinha um conhecimento absurdo do terreno e da guerra. Ele sabia quando atacar, quando recuar e principalmente quando não lutar. Essa capacidade era rara, mas foi letal para Roma. É fundamental a gente entender: Viriato não foi um rei, não governava um estado, não legislava, não cobrava tributos. Ele era um chefe de guerra, cuja autoridade existia apenas enquanto fosse reconhecida por seus homens. Isso obrigava a manter constante sua legitimidade por meio da competência. Sua autoridade não era institucional, era moral. Ela vinha da confiança, da justiça e do sucesso militar. Se ele perdesse essas qualidades, perderia imediatamente o comando. Essa condição tornava sua liderança frágil, mas ao mesmo tempo autêntica. Viriato representa a transformação de um homem comum em um líder militar diante da destruição de todas as alternativas pacíficas. Sua trajetória não é uma exceção histórica, é um padrão recorrente em conflitos assimétricos, quando a opressão prolongada gera líderes de resistência, capazes de desafiar potências muito superiores. A guerra dos lusitanos contra Roma não foi uma guerra de conquista. Não havia ambição imperial, expansão territorial ou projeto político amplo.
Tratava-se, acima de tudo, de uma guerra pela sobrevivência. Do lado lusitano, os objetivos eram claros e limitados. Manter o território, que era entendido como espaço vital e identitário do povo lusitano. Evitar a submissão, que significava a perda da autonomia, a escravidão, e preservar o modo de vida, a sua cultura, as suas tradições que eram incompatíveis com a administração romana. Isso a motivação do povo lusitano. Por outro lado, a motivação romana operava segundo uma lógica imperial consolidada. O controle territorial da Espanha e de toda a Península Ibérica, exploração econômica de recursos e mão de obra, e a pacificação, entendida como eliminação da resistência local, deixar o povo pacífico. O conflito nasce dos encontros entre essas duas lógicas. Roma buscava encerrar a guerra. Os lusitanos buscavam não perdê-la. Esse choque de racionalidades militares e realidades diferentes explica o porquê o confronto se prolongou tanto e porquê os métodos convencionais falharam. O confronto entre lusitanos e romanos foi marcado desde o princípio por dois modelos completamente distintos de guerrear, mas que é marcado, no final das contas, um conflito pela guerra irregular. Roma dispunha de um exército regular, altamente organizado e treinado para o combate convencional. Suas legiões eram pesadas, estruturadas em unidades coesas, com comandos rígidos, disciplina severa e uma forte dependência logística. Esse sistema funcionava de forma excepcional em batalhas campais, cercos e campanhas planejadas, onde o terreno podia ser controlado e a iniciativa mantida. Em contrapartida, os lusitanos operavam segundo uma lógica oposta. Suas forças eram leves, flexíveis e pouco hierarquizadas, capazes de se moverem rapidamente por terrenos difíceis. Elas não dependiam de grandes linhas de suprimento, nem de acampamentos fixos. Cada combatente conhecia profundamente o espaço que lutava, transformando serras, vales, caminhos desenfiados em aliados da própria natureza. Essa diferença criou uma simetria total no campo de batalha. Roma possuía força, disciplina e massa, enquanto isso os lusitanos possuíam a adaptação, a mobilidade e a iniciativa. Onde Roma precisava concentrar tropas, os lusitanos dispersavam. Onde Roma buscava a decisão rápida, os lusitanos impunham um desgaste prolongado. A quantidade romana enfrentava a inteligência tática lusitana. Nesse contexto, a guerra irregular não foi uma escolha ideológica nem uma inovação consciente. Ela foi uma resposta inevitável às circunstâncias. Enfrentar Roma de forma convencional seria a derrota imediata dos lusitanos. Ou seja, se os lusitanos formassem um exército, tentassem fazer uma legião, uma falange como se fosse a grega, não ia ter força para enfrentar as legiões romanas. E é assim que surge a guerra irregular. A guerra irregular surge quando a guerra convencional é impossível. E é exatamente nesse terreno, fora das regras clássicas do combate romano, que Viriato e os lusitanos conseguiriam resistir, impondo a Roma um tipo de guerra para o qual ela não estava preparada. A genialidade militar de Viriato não está em grandes manobras ou batalhas memoráveis, mas em sua escolha criteriosa de quando e onde lutar. Diferente dos comandantes romanos, ele evitava sistematicamente qualquer confronto que pudesse levar a uma decisão final. Para Viriato, batalhas decisivas eram um risco desnecessário. Em vez disso, sua ação concentrava-se em alvos vulneráveis. As colunas em marcha, carregadas de suprimento e obrigadas a seguirem rotas previsíveis, tornavam-se presas ideais. A retaguarda romana, responsável pela segurança e pela logística, era atacada para desorganizar o avanço. Até mesmo acampamentos fortificados eram assediados, especialmente à noite ou em momentos de dispersão. Para Viriato, o terreno era um verdadeiro multiplicador de força. Viriato escolhia espaços onde a legião romana ia perder suas principais vantagens. Ele usava gargantas estreitas, que impediam as formações compactas das legiões romanas. Em colinas onde ataques rápidos podem ser lançados e interrompidos, e as florestas,
Conhecidas por ele pela palma da mão, elas anulavam a visibilidade e favoreciam a surpresa. Após cada ação, vinha o elemento decisivo, a dissolução rápida. Os lusitanos não permaneciam no campo de combate. Dispersavam-se em pequenos grupos, desaparecendo no terreno antes que os romanos pudessem reagir ou reorganizar suas forças. O efeito mais profundo dessas táticas não era só o físico, mas o desgaste psicológico. As tropas romanas passaram a operar sobre a desmoralização, causada por derrotas pequenas, porém constantes derrotas pequenas. Insegurança permanente. Ninguém sabia de onde ia vir o próximo ataque. E também uma perda da iniciativa, forçando comandantes romanos a reagirem, ao invés de planejarem. Roma, que era acostumada a impor o ritmo da guerra, viu-se presa num conflito em que não controlava o tempo, nem o espaço, nem o inimigo. Viriato lutava onde Roma não sabia lutar. Ele transformou o próprio campo de batalha em arma, demonstrando que em guerras assimétricas, vencer não significa derrotar o inimigo, mas impedi-lo de lutar do modo que conhece. Mas aí você pergunta, mas Gabriel, como que Roma, o império, símbolo do militarismo antigo, teve dificuldade em derrotar um povo simples como os lusitanos? A dificuldade de Roma em derrotar Viriato não se aplica por inferioridade militar, mas pelo desencontro entre os objetivos, o método e o tempo de guerrear. Roma precisava vencer de forma clara. Seu modelo de guerra exigia resultados visíveis, batalhas decisivas, submissão do inimigo e o controle efetivo do terreno. Sem isso não haveria pacificação e nem um retorno político aos governadores enviados à Espanha. Além disso, Roma precisava ocupar e manter os espaços. Estradas, cidades, campos produtivos e rotas de suprimento só podiam ser assegurados com a presença constante de tropas. Cada avanço exigia guarnições, logística, recursos, ampliando cada vez mais o custo da campanha. Viriato, por outro lado, operava com um objetivo muito mais simples e estrategicamente muito mais eficaz: não perder. Ele não precisava conquistar Roma nem destruir suas legiões. Bastava sobreviver, evitar o colapso de suas forças e manter a capacidade de resistência. Cada campanha prolongada já representava para ele um sucesso militar. A falha romana foi insistir em uma estratégia inadequada ao tipo de conflito. Comandantes formados para a guerra convencional viam-se incapazes de impor uma vitória decisiva. Alguns foram derrotados repetidas vezes, outros enganados ou forçados a recuar, o que resultou em uma humilhação militar e a perda do prestígio político romano. O conflito tornou-se cada vez mais caro. Manter tropas em campanha contínua, sem resultados claros, elevava o custo político e militar da guerra. O Senado pressionava, os governadores fracassavam. E a reputação de Roma, uma potência invencível, cada vez mais era fragmentada. Com o passar do tempo, a guerra deixou de ser apenas um problema regional da Espanha e passou a representar um desgaste imperial. Cada ano sem vitória consumia mais recursos, atenção e legitimidade. Roma era forte demais para se adaptar rápido. Sua força, construída para esmagar inimigos em batalhas decisivas, tornou-se uma limitação diante de um adversário que recusava lutar segundo as regras. Pois, uma eternidade depois... Após anos de campanha, Roma chegou a uma conclusão incômoda. Viriato não poderia ser derrotado em campo aberto. As legiões continuavam superiores em homens, disciplinas, armamento, recurso, mas eram incapazes de impor uma decisão definitiva ao conflito. Cada expedição terminava em desgaste, humilhação ou uma simples frustração estratégica. Diante desse impasse, Roma fez aquilo que sempre soube fazer bem quando a força direta lhe faltava. Transferiu a guerra do campo militar para o campo político. Visando uma negociação de paz, Viriato, junto de uma caravana com seus 3 melhores amigos, 3 amigos que ele escolheu como se fossem os mais leais e mais íntimos, foram a Roma para defender o interesse de uma paz e que os territórios
lusitanos fossem respeitados. A diplomacia romana, longe de ser neutra, tornou-se uma arma. Em vez de enfrentar Viriato, os romanos passaram a atacar sua base de confiança. Os emissários lusitanos, próximos ao líder, foram abordados, incentivados e corrompidos com promessas de riqueza, proteção e status. Sua queda não veio em batalha, veio na forma mais silenciosa possível. No calar da noite, Viriato foi assassinado enquanto dormia, morto por homens que diziam seus amigos. Não houve combate, nem aviso, nem chance de reação. Foi o fim de um líder que jamais havia sido vencido pelas armas romanas. Os traidores tinham recebido uma recompensa antes do assassinato e foram buscar o resto. Assim que chegaram lá, eles viraram para a comitiva e falaram: Roma não paga aos traidores. E foram executados. A frase não expressa a honra, mas o pragmatismo. Roma precisava deixar bem claro que usava a traição como instrumento, mas não legitimava seu valor. Traidores eram úteis até cumprirem sua função. Com a morte de Viriato, a resistência lusitana perdeu sua liderança moral e sua coesão estratégica. A guerra não terminou imediatamente, mas perdeu sua alma, tornando-se fragmentada e aos poucos controlável para Roma. Roma venceu politicamente aquilo que não conseguiu vencer militarmente. A morte de Viriato não é apenas o fim de um homem, mas a prova de que em guerras assimétricas, quando a força falha, o poder busca outros caminhos, mesmo que isso signifique abandonar qualquer aparência de honra no combate. O legado de Viriato ultrapassa em muito o contexto da Lusitânia do século II a.C. Ele não deixou tratados escritos nem formulou uma teoria sistemática de guerra. Ainda assim, sua atuação coloca-o como um arquétipo histórico da guerra irregular, muito antes desse conceito existir como categoria teórica. Viriato demonstra na prática os princípios fundamentais tanto da guerra de guerrilha quanto da guerra simétrica. Ele lidera forças inferiores em número, equipamento e organização formal, mas compensa essas desvantagens explorando exatamente aquilo que Roma não conseguia dominar: o terreno, o tempo e a iniciativa. As lições extraídas de sua experiência são atemporais. O terreno deixa de ser simples cenário e passa a ser uma arma. A moral assume um papel central. E a liderança revela-se decisiva. Viriato tinha sua autoridade não por cargos ou instituições, mas pela competência, exemplo pessoal e a legitimidade moral. Seu comando dependia da confiança constante de seus combatentes. Exatamente isso deixava-o tão eficaz ao mesmo tempo que tão frágil. Esses elementos reaparecem repetidamente ao longo da história, e é possível identificar em resistências coloniais, em guerras de libertação e até mesmo nos conflitos irregulares modernos. Viriato não inventou esse método e esse tipo de guerrear, mas foi um dos primeiros a demonstrar de forma clara que eles podem funcionar contra um império bem organizado e poderoso como o Império Romano. Viriato antecipa séculos da teoria militar, provando que a guerra não é decidida apenas por números, tecnologia ou disciplina, mas pela capacidade de adaptar o combate à realidade real do conflito. Seu legado não está em ter derrotado Roma, mas em ter revelado seus limites. Se gostou desse vídeo, curta, comente e diga pra gente que outro vídeo você quer ver. Mande para aquele seu amigo que pode gostar também. Enfim, se você não viu, nosso último vídeo foi sobre a reforma Malé, que o exército viveu no início do século passado. E o próximo vai ser sobre a outra reforma, a reforma Herme. Fique atento, que logo mais vai ter mais vídeo no canal. Até a próxima! Como as trevas da noite no mar, boinas negras manchadas de sangue, dos amigos mortos a leimar, desfilai ao fuzileiro